Que é literatura? Uso estético da linguagem escrita. Conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético pertencentes a um país, época, gênero, etc. Essas duas definições estão no dicionário Wise. Que é a literatura? Arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso. Qualquer dos usos estéticos da linguagem. Essas duas definições estão no dicionário Aurélio. Que é a literatura? Para Aristóteles, é a arte que imita pela palavra. Para Wesna Pound, literatura é linguagem carregada de significado. Grande literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. E segundo Maçô de Moisés, literatura é ficção. Existem alguns lugares comuns, algumas teclas que se repetem nessas definições. Por exemplo, literatura como uso estético da linguagem escrita. A gente vai encontrar numa definição do Aurélio e numa definição do Wise. Das 4 definições que eu li, 2 de cada um dos dicionários. E existe a definição do Maçô de Moisés, que eu terminei citando, que é a mais usual e que eu mesma já dei para um aluno uma vez que ele me perguntou. Literatura e ficção. Toda obra de ficção, de prosa de ficção, é literatura. Porque quando ele me perguntou, eu disse a ele, é um aluno do primeiro ano do ensino médio, literatura é toda obra em que você não está lendo um texto preocupado com fatos, com algo verídico, com alguma coisa que realmente aconteceu, é uma história inventada. E aí, eu me dei conta, depois de responder isso para ele e até conversar com a professora de português desse aluno, que ela está trabalhando isso na sala, eu me dei conta que, embora eu ache que a literatura é isso, são os romances, os contos, as novelas, poesia, teatro, texto, teatral, texto dramático que você lê. Na minha prática, eu acho que literatura tem mais a ver com esses 2 significados que eu destaquei, essas 2 coincidências em 2 das definições, uma no Aurélio e a outra no Wise. Uso estético da linguagem escrita. Qualquer uso estético da linguagem escrita. Mas o Maçô de Moisés está certo, que foi a definição que eu dei para o aluno. Literatura é ficção. O Maçô de Moisés, para quem não sabe, é um especialista em literatura, formado, até onde eu sei, em teoria da literatura mesmo, e autor de vários livros nessa área, inclusive de um que eu tenho, Espelho e Esfinge, a propósito da obra e da poesia do Fernando Pessoa, que é um livro bem interessante. São vários artigos a propósito do Pessoa que ele reuniu nesse livro. E eu concordo, e já usei, como eu falei. Só que realmente na minha prática, a maneira até como eu arrumo as minhas estantes, as minhas prateleiras, para mim literatura é mais. Tem mais a ver realmente com o uso estético da linguagem. E o que é isso? O que é essa palavrinha estético, uso estético, estética? Tem a ver com um uso cuidado da linguagem. Um uso que vai preparar a linguagem, que vai elaborar o texto, que não vai dizer as coisas de uma maneira em que a linguagem só possa ser compreendida de uma forma. Um texto que você nota que tem um certo esmero literário, tem um certo cuidado na escolha das palavras, na estrutura das frases, na ordem dos parágrafos, na linguagem de um modo geral, em que você vai encontrar mais metáforas, mais coisas subentendidas, do que num texto rigorosamente de não ficção. E aí você encontra isso em textos de não ficção. Esse uso esmerado da língua. Por exemplo, esse livro aqui, que está entre os livros que eu falei, que estão entre os melhores que eu li ano passado, está entre as minhas melhores leituras, e que eu fiz um vídeo a respeito dele, é uma obra de memórias. 7 Pilares da Sabedoria, do Thomas Edward Lawrence. Eu amo esse livro.
Mas é um livro profundamente literário. Eu não coloquei ele na prateleira de biografias, de autobiografias, de memórias. Eu coloquei ele na prateleira de literatura inglesa. Porque, para mim, isso aqui é literatura. A maneira como o Lawrence escreve é uma maneira cuidada, é uma maneira elaborada, é uma maneira em que as palavras têm um propósito, estão bem escolhidas, são aquelas palavras e não outras. A maneira como ele descreve, por exemplo, as noites do deserto, as tempestades, e como ele se autoanalisa em certos momentos de uma maneira muito profunda e às vezes até com uma franqueza desarmante, visto que é uma autobiografia, né? Dos anos dele, na época da Primeira Guerra Mundial. E a maneira como ele se autoanalisa é não só, como eu estou falando, de uma franqueza desarmante, mas é literariamente poderoso, que faz você lembrar, me fez lembrar, escritores de ficção que usam essa análise nos seus personagens. Me faz lembrar um Balzac, né, um Proust, um Dostoiévski, que usam essa profundidade quando se voltam para o interior das suas personagens. Então, para mim, Os Sete Pilares da Sabedoria é literatura, embora seja um volume de memórias. Quer ver outro caso? E para mim é literatura, e eu botei nas prateleiras de literatura. Rigorosamente são os diários, uma seleção dos diários da Virginia Woolf. Mas é uma linguagem muito cuidada. A Virginia Woolf não escreve, nem nos seus diários, ela não escreve de uma forma assim, prosaica, né, comum. Ela escreve de uma forma cuidada mesmo, com uma linguagem elaborada, com uma linguagem, enfim, realmente literária, um uso estético da língua escrita, da linguagem escrita. E o mesmo nessa aqui. Os Diários da Sylvia Plath, onde eu estive até notando, quando eu li, os diários dela são imensos, muita coisa mesmo, de 1950 até 1962, e a gente percebe, eu senti isso muito lendo os diários da Sylvia Plath, aquele cuidado em que parece que ela está treinando a sua escrita como prosadora, parece que ela está usando o diário como um laboratório para a sua prosa de ficção. Algumas partes em que ela faz longas descrições das paisagens, descrições das cenas, descrições da natureza, embora sejam fatos que ela está descrevendo, a forma como ela está escrevendo não é uma forma prosaica, não é uma forma em que a linguagem é profundamente denotativa e objetiva, como você imaginaria num volume de memórias, numa autobiografia, numa biografia, num texto não literário, enfim. Eu também coloquei esse livro, como coloquei o diário da Virginia Woolf, na prateleira de literatura. Aqui, no caso, literatura norte-americana. Então, o que é literatura? Sim, literatura é toda obra de ficção. Como eu disse para o aluno e como diz o Maçô do Moisés na sua definição. Toda obra de prosa de ficção é literatura, porque está trabalhando acontecimentos possíveis, mas que não aconteceram, é uma história inventada, ainda que baseada no realismo das pessoas, das situações, da psicologia humana, etc. Mas literatura também e eu acho que eu sou muito mais isso do que eu estava imaginando antes de pensar no vídeo, né, em fazer esse vídeo, antes de pensar essa questão. Literatura é realmente todo o uso estético da linguagem escrita. Se você pega um texto que ele tem um trabalho muito esmerado com a linguagem, mesmo que ele não seja ficção, mesmo que não seja um romance, um conto, um volume de novelas, é provavelmente um caso de literatura. Provavelmente você está lendo um texto de literatura.